Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Salve Caxias, by Bitcom, iniciando mais uma edição para você, amanhã de quarta-feira, dia 24 de junho, né? Hoje é dia de São João, muitas comemorações, né? Muitas também, né? Para segmentos religiosos, né? Um momento muito especial, um dia de muitas observações para quem, né, também gosta dos atos comemorativos, referente a isso, um momento de muita reflexão também. 11 horas 34 minutos, temperatura de 20 graus em Caxias do Sul. Segundo a previsão do tempo, amanhã é dia de transição. Vamos sair de temperaturas altas e vamos nos encaminhando para temperaturas mais baixas. Até mesmo está sendo cogitado temperaturas de 0 graus para os próximos dias. E me intrometendo um pouco no assunto da previsão do tempo, eu estava aqui observando, dentro da atualização dos números, que nós vamos abrir a partir desta quinta-feira, nós vamos abrir um prazo que se estenderá até os primeiros dias de junho, com a série de temperaturas baixas, né? Nós vamos ter aí médias mínimas na casa de 3 graus e médias máximas que vão ultrapassar levemente a casa dos 10 graus. Parece que o frio quer mostrar como é que é a sua face, vai dizer assim, olha, vocês estavam achando que eu não vinha, eis-me aqui, e vai se revelar na sua mais força, né, na sua mais profunda força, para trazer aí um pouco de frio. Salutar e interessante e necessário para o momento. É verdade, tem muitas plantas que precisam desse momento mais de frio, até porque agora no outono elas recolheram a seiva e agora com o frio elas trazem um endurecimento dessa seiva. Vital para o momento primaveril utilizar desta mesma seiva para que ela possa, né, soltar o seu fulgor para vir as flores, as plantas. É incrível, né? Quando a gente fala das coisas da natureza feita por Deus, por essa obra maravilhosa, a gente fica deslumbrado em saber que tudo é necessário. Tudo é necessário quando trata-se de natureza. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu cumprimentar ele que está no seu home studio, deixa eu cumprimentá-lo, deixa eu saudá-lo. Ele, Miguel Brambila, que está hoje ao lado da Torre Eiffel, que está ao lado do seu aparelho televisor, fazendo uma menção ao movimento francês, mas ao mesmo tempo também enaltecendo a equipe de patrocinadores que mesmo nesse período de dificuldade estão ali projetando auxílio ao Sabe Caxias, porque Sabe Caxias é uma plataforma, né? Tem a programação dentro da Bitcom TV na parceria, mas é uma plataforma onde você busca informações, atualizações referentes a segmentos de comércio e muitas outras informações produzidas pela central de conteúdos do Sabe Caxias. Eu vou cumprimentar o Miguel Brambila e ele aprofunda um pouco mais os conhecimentos de tudo isso para a nossa audiência. Miguel Brambila, como é que você está? Bom dia! Bom dia, Edinho Soares, bom dia a todos os amigos, ouvintes, internautas aqui do Sabe Caxias by Bitcom. E os símbolos, né? A Torre Eiffel é um símbolo aí do nosso distanciamento social, né, Edinho? Estamos aqui só viajando através da mente, né? E tomando café aqui, né? Quem sabe nas praças de Paris, né? Em breve nós possamos circular também, mas o mundo ainda está em pandemia, Edinho. E esta pandemia ainda nos preocupa. Agora você fala muito bem sobre a questão do frio, né? Poeticamente, inclusive, necessário que ele venha para dizimar pragas, inclusive, e desequilíbrios ecológicos. Né? Por exemplo, esta nuvem de gafanhotos aí que foi da Argentina para o Uruguai e não chegou ao Rio Grande do Sul, graças, né, a essa transformação aí climática, mas porém chegou no Uruguai, né? Uma praga de gafanhotos que justamente devido a este atraso do inverno acabou se proliferando aqui. E o que chama, até assim, ontem começou a chegar umas notícias, a gente sempre é precavido em estar compartilhando tudo que chega, tudo que vem. Porque começaram, Miguel Brambila, conspirações de final de mundo, de pragas que anunciavam o final do mundo, estava chegando. E aí o que nós temos que dizer? Claro, é um fator extra-climático para a nossa localidade, mas isso no Egito, Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, são coisas que acontecem de forma corriqueira. Até inclusive esses países são os países que oferecem os protocolos de como combater essas pragas. E você disse muito bem, agora o frio vai dar uma segurada neles, né? É verdade, Edinho. E é claro, nosso programa aqui é um programa, né, ecumênico, todas as possibilidades aí de
de colocação filosófica e religiosa são, mas eu particularmente não tenho nenhum pudor em expressar a minha visão reencarnacionista de mundo, e sou seguidor aí da doutrina espírita do Allan Kardec. Então, portanto, segundo este pensamento, né, e aí cada um pode colocar a sua versão, né, a minha avó, a dona Hélia Viganó Brambila, mãe do meu pai, dizia que passarão 1000 anos, 2000 não passarão, né? E isso é uma boa lembrança que me ocorre dela. Mas segundo aí os maias também, e os seguidores do espiritismo, e outros tantos, né? O mundo não vai acabar. O apocalipse significa a transformação, a mudança de um velho mundo para um novo mundo. O que deve acabar é a corrupção, o mal. Né, Jesus Cristo dizia, você precisa fazer ao outro aquilo que gostaria de receber, vai e não peques mais para que algo pior não te aconteça. Então hoje é dia de São João, né, São João Evangelista, que na ilha de Patmos recebeu lá o Apocalipse, assim como Nostradamus, via aí o desequilíbrio ecológico, o aquecimento global, as questões aí, né, de filho matando pai, pai matando filho, né, a divisão, porque é um momento realmente de esclarecimento social, onde, né, lobos e ovelhas seriam separados do seu próprio convívio, por enquanto estariam misturados, para que os da esquerda e os da direita de Cristo, né, fossem identificados. Mas não significa isso, né, porque aquele que tem uma religião e acredita, porque o materialista não acredita em religião, e não acredita em profecia, não acredita no apocalipse, e portanto este, né, acredita somente na sua vida material. E aí eu não sei como ele baseia a sua ética, né, porque como é que você vai basear uma ética somente na matéria? Se você basear uma ética somente na matéria, você não precisa de moral, de princípio ético, você vai querer, né, vai virar um pirata. E isso nós temos muito, infelizmente, no poder e fora dele, né, no tráfico, na prostituição, na corrupção. Então, quem acredita na consciência e na existência de um Deus bom, e a maioria das religiões, Akhenaton, que foi o faraó do Egito que unificou a existência de um único Deus, então não é o Deus da minha religião, o Deus da sua, é um Deus único já colocado para a humanidade há muitos anos, apesar das degradações, né, filosóficas de Roma, que imolou muitos deuses e outros tantos. Se você acredita na imagem de um Deus bom, de um Deus Pai, esta mudança profética é para que nós entendamos que nós temos que cuidar da nossa casa, que é o mundo, cuidar do nosso corpo, que é o que nós utilizamos como ferramenta neste plano, mas que a morte não existe, que continua no mundo espiritual, né? Inclusive as religiões, todas elas católicas, toda religião que acredita em Deus acredita na vida e na continuidade da vida, e não no fim absoluto, né? E nem também no inferno eterno, né? E num Deus cruel. Eu penso particularmente que esses são avisos que nós temos sim que mudar a nossa consciência para melhor, antes tarde do que nunca, né? Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, dizia Jesus. Que coisa interessante. 11 horas e 41 minutos, sabe Caxias by Bitcoin. Miguel Brambila, saiu uma nota da Controladoria Geral da União, e a nota da Controladoria Geral da União, juntamente com o Ministério da Cidadania, criaram uma página no uma página na internet para que as pessoas possam fazer devolução de valores recebidos indevidos do auxílio emergencial. Segundo o levantamento dos dados da Controladoria Geral da União, em parceria com o Ministério da Cidadania, foram encontrados irregularidades. Tem diversos segmentos aqui, mas eu vou trazer alguns números para nós olharmos, tá? Em 206.197 pagamentos com indícios de irregularidades na primeira parcela e 37.374 pagamentos de irregularidades na segunda parcela. Sabe de quem são esses números, Miguel Brambila? Somente de servidores públicos, servidores estaduais e servidores municipais. Segundo também a Controladoria Geral da União, juntamente com o Ministério da Cidadania, há
CPFs cruzados de até mesmo empresários que têm automóveis no valor de R$60 mil, pessoas que têm terrenos, como é que seria o nome? Não seria domicílios, é bens no exterior, teriam também doações financeiras na campanha eleitoral no valor de R$10 mil, o que configura que eles teriam reservas suficientes. Diz que só em montantes para servidores públicos na primeira avaliação, os valores financeiros chegariam a 223,95 milhões de reais. E o que chama atenção também nesta fila, que engorda ainda mais as fraudes, são militares ativos e inativos e militares pensionistas. Agora a gente fica, até mesmo as pessoas, até mesmo eu expliquei hoje pela manhã, dentro dos plantões, fazendo uma análise disso, é ingênuo achar que as pessoas vão estar acessando um site para devolver tudo isso. Mas é interessante ressaltar que quando se trata de dinheiro público pela Controladoria da União, a Controladoria vai a fundo. E pode se demorar de cerca de 3 a 5 anos e muita burocracia, mas até mesmo bloqueio de bens pode ser solicitado se esses auxílios para essas pessoas indevidas não forem devolvidos. Diz que tem pessoas com propriedades de veículos acima de R$60 mil, com bens no exterior acima de 10 mil, com empresas que receberam os valores. Pois é, Dinho. Então você veja exatamente o que nós acabamos de dizer nessa questão do materialismo, né? O materialista não está preocupado. Os impérios romanos, todos eles, mas os imperadores romanos, como é que era a riqueza de Roma? Você contratava aí um exército, ele invadia a tribo, e como gafanhotos, né? Mantinha a cultura da tribo, escravizava, né, os homens fortes e as mulheres e cobrava impostos, era roubo, né, era roubo, e enquanto isso em Roma, né, grandes banquetes, né, e assim por diante. Então o materialista não tem um princípio ético, né, então ele ele baseia a sua ética na oportunidade. Você veja bem que nós temos o governo que nós merecemos e tivemos os governos que nós merecemos, os negacionistas, porque muita gente justifica ainda os governos ou atuais ou anteriores. Você lembra que o Paulo Maluf, né, que se elegeu muitas vezes e virou deputado federal até, né, agora está em prisão domiciliar, em seus crimes, muitos deles prescreveram, roubou muito lá no estado de São Paulo, mas tinha um slogan, né, cínico, rouba mas faz. Né? É roubo, e é um roubo semelhante, né, à floresta, à savana, uma hiena que rouba, né, tirando a comida da boca das pessoas. Tem gente Então, quer dizer, se fosse, né, não fôssemos um Estado laico, onde a religião é livre e cada um é cristão ou não, mas eles não sabem o que fazem para si próprios, eles não acreditam em Deus, essas pessoas, não acreditam na matéria, né? Não acreditam na ética. Antigamente, né, e o Ministério do Trabalho e a Justiça tentou aí organizar para que não acontecesse mais o golpe de seguro-desemprego, né? As pessoas forjavam uma demissão, aí eram demitidas, pegavam seguro-desemprego, trabalhavam informalmente, depois assinavam na mesma empresa a carteira com conivência dos empresários. A história da rachadinha, por exemplo, né? Então, quer dizer, é materialismo puro e cruel, porque quem é que vai levar, né? E quem é que precisa? As pessoas não têm essa ligação de que você está atirando. Então, nós estamos tendo mais trabalho em fiscalizar a questão do roubo, né, do que ajudar as pessoas que estão realmente passando necessidade, né, Dinho? E você tem razão, geralmente ninguém vai gerar prova contra si mesmo, é um direito que a Constituição garante, inclusive. A partir do momento que você devolve no site, você está se autodenunciando, então as pessoas vão ficar esperando, né, que alguém bata na sua porta e empurrando, se são materialistas, né, assim como os políticos ladrões, né, vão empurrando para frente, né, os seus processos, e morrerem, acho que não vão ter que responsabilizar-se por nada, né, infelizmente é isso que acontece. Eu estava vendo aqui, debruçando-me sobre o levantamento da Controladoria, eles identificaram mais de 7 mil contas somente de servidores federais. E quando a gente fala servidores federais, é pessoas que trabalham lá em Brasília, frente à União,
né, colocar os seus CPFs ali é complicado. E claro, tem uma nota de ressalva contra isso, diz que a Controladoria e o Ministério das Cidades não tem como fazer levantamentos e também não é esse o objetivo desse site, identificar como que o fraudador fez para fraudar. Se o seu CPF foi pego indevidamente, se ele utilizou-se de uma fé, não, o seu objetivo é buscar que ele faça o ressarcimento nesse primeiro momento. Eu tenho mais uma informação aqui a nível federal e eu gostaria que você se debruçasse nessa observação sobre o nosso presidente da República. Saiu agora cerca de 20 minutos atrás, tá? O presidente Jair Bolsonaro sanciona a Lei 14.016/2020, que autoriza a doação de alimentos e refeições não comercializados por parte de supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos. A lei estabelece que a doação deve ser de alimentos in natura, produtos industrializados e refeições prontas, todas ainda próprias para o consumo humano, que os itens devem estar dentro de prazo de validade em condições de conservação especificadas pelo fabricante, quando aplicável, e a integridade e a segurança sanitária não podem ter sido comprometidas, mesmo que haja danos à sua embalagem. Ainda segundo a lei, para serem doados, os alimentos devem ter as propriedades nutricionais mantidas, ainda quando tenham sofrido dano parcial ou apresentarem aspecto comercialmente indesejável. A medida abrange empresas, hospitais, supermercados, cooperativas, restaurantes, lanchonetes e todos os estabelecimentos que fornecem alimentos prontos para o consumo de trabalhadores, de empregados, de colaboradores, de parceiros, pacientes e clientes em geral. A doação deve ser gratuita e nenhuma hipótese vai configurar relação de consumo. A lei prevê que sejam beneficiadas pessoas, famílias ou grupos em situações de vulnerabilidade ou risco alimentar ou nutricional. Pelo texto, essa doação poderá ser feita diretamente em colaboração com o poder público ou por meio de bancos de alimentos ou outras entidades beneficentes de assistência social certificadas ou entidades religiosas. O texto segue aqui, mas já deu para poder entender. Dá para se dizer que é um grande passo, porque antigamente tinha uma interpretação que não poderia doar, porque se a pessoa do outro lado passasse mal, poderia reclamar, buscar, mas aqui diz que não vai configurar relações de consumo, tudo isso. É um grande avanço ou o que você pensa sobre isso, Miguel? Eu acho ótimo, eu acho que sim, porque ficam isentos aí os restaurantes e supermercados da responsabilização jurídica, né? Isso há um desperdício muito grande de comida. Vai fora. Você veja os buffets, por exemplo, né? Você que trabalha com buffet sabe que a quantidade de comida que vai fora que daria isso não só no Brasil. Acho que é uma boa, uma excelente ideia. Miguel. Esperemos que os municípios se adaptem a isso e não criem decretos municipais. A questão é que o Brasil ainda não tem essa visão judicialista, né, que os Estados Unidos têm. Lá nos Estados Unidos tudo vira caso jurídico. Os advogados são os que mais ganham dinheiro, inclusive. Algumas coisas deveriam ser, né, como disse ontem, por exemplo. Você vê que no Brasil nós temos aí alguns outros casos na Alemanha também, agora surgiram de fabricantes de carne, onde surtos do coronavírus surgiram. O Estado deveria processar e pedir o ressarcimento dessas empresas milionárias na questão dos funcionários. Agora, a doação de comida, o desperdício deve ser muito bem-vindo e está aí nesse ponto de parabéns. Ainda bem que foi sancionada a lei. E esperemos, né, que mais brevemente as pessoas, porque informalmente sabe-se, né, que muita gente vende, por exemplo, iogurtes, prazo de validade é mas sabe que ele dura mais tempo, porque, né, e aí vai da consciência de cada um, e esse que é o fato, né, nas gôndolas muitas vezes, aí você vê as promoções que tem, você vai comprar um produto que está em promoção, a metade do preço, e ele vai vencer no outro dia, né. Então, existe muita mesquinharia, mas existe muita gente boa, capaz de fazer a doação, sim, evitar o desperdício. Agora, como sempre, Edinho, né, vai existir aquele que não vai querer fila na porta do seu restaurante, porque né, não acha que o ser humano pobre não é um ser humano e que ele é um oriundo, né, de uma raça superior. Vai ter sempre esse, né? E mais cedo ou mais tarde vai ter que prestar contas para sua própria consciência. Muita gente vai preferir ainda botar fora do que dar
para não fazer fila. É triste, mas é um fato. Agora a lei é bem-vinda, sim, e é antiga, né, essa questão. Esperemos que realmente fique bom, né, e menos desperdício de comida aconteça, Edinho. Eu fico observando, Miguel Brambila, eu ia te pegar de gancho para te auxiliar no raciocínio, claro que você analisou muito bem a peça, mas a exemplo de quando a gente vai ali no Ceasa, né? Quando a gente vê ali no Ceasa, naqueles containers que são colocados, aí a pessoa muitas vezes tem uma caixa de tomates, né? E ele chega ali e vê, esse tomate aqui não é comercializável, é um tomate pequeno, coloca para dentro dessa caixa. Aí ele muitas vezes o tomate bateu, machucou, bota dentro da caixa. E são toneladas e toneladas de alimentos desperdiciados que estão ali colocados naqueles contêineres que agora poderão ter uma finalidade. Eu achei interessante também que o projeto ele traz uma abordagem de que deve-se atender, né, o fator de doação, mas integrada aos núcleos já existentes, né? Bancos de alimentos, casas religiosas, instituições configuradas e preparadas para dar um encaminhamento, criar uma linha, né, de processo sobre tudo isso. Então, vamos torcer que realmente isso possa trazer um empoderamento para a caridade, né? As pessoas vão ter que criar uma logística para isso, porque terminou o buffet e algumas coisas são recicladas no próprio buffet, é verdade. O que vai fora, por exemplo, o comerciante não vai esperar muitas vezes chegar né, a coleta. Então, quer dizer, os voluntários, né, vão ter que também se mobilizar para isso, né? Os restaurantes populares, né? E etc. Né? É bom, a notícia é boa, né? Eu acho que colocar comida fora é crime. Né? Nós não podemos viver somente nas portas das nossas casas e nas nossas famílias como tribo, né? Apesar de termos aí o mal, de termos muita gente cometendo crimes, muita gente reincidente no mal, uma falta de ressocialização geral. A pena de morte, graças, né, a um Brasil um pouco mais humano, não é real no Brasil e não será, né, se continuarmos sendo aí uma civilização um pouquinho mais madura, né, e compreensiva com o crime alheio. Porque há uma relatividade no crime, né? Aquele criminoso pobre e drogado é diferente dessa elite, né, entre aspas, né, porque generalizar como elite, né, dessa elite corrupta e desonesta, né, que rouba o auxílio emergencial. Não tem como, Edinho, não tem como você receber o auxílio emergencial sem querer. Não tem como, né? É impossível. Eu vi uma notícia de uma jornalista uma vez que foi provar que havia roubo de bebês em determinado hospital, foi lá e roubou um bebê, ou seja, ela cometeu um crime. Né? Quando você vai fazer uma reportagem, por exemplo, como jornalista investigativo, e você vai se disfarçar de bandido, de traficante, você pede autorização para a polícia para você estar isento daquele crime, né? Porque senão você é cúmplice daquele crime. Então, essa desculpa, né, que eu peguei para ver se eu podia pegar, como aconteceu aqui em Caxias, eu recebi agora, e também não vou divulgar porque eu não sei se a lista tem né, vários, e não tem posso, vários, verdadeira, tem com vários pessoas, nomes de né? pessoas aqui. Pois não, Edinho? Não, eu quero dizer assim, para complementar, tem várias autoridades, artistas, influencers, youtubers, tem várias pessoas no país que colocaram lá. Até teve, inclusive, um youtuber que foi muito rechaçado nas redes sociais, que ele fez todo um aparato e mostrou, tá aqui, ó, eu consegui o auxílio. E aí as pessoas foram questionar, mas você recebe milhões no YouTube. Aí depois ele tentou consertar, mas teve diversas pessoas que, até filhos aí de jornalistas, teve um montão de gente aí. Por exemplo, se eu fosse fazer uma matéria investigativa aqui para a Bitcom, eu teria que avisar as autoridades. Né? Olha, a autoridade policial, o Ministério Público, né? Olha, nós estamos fazendo uma reportagem investigativa, né? Vai acontecer isso, né? Para que eu não seja depois imputado de crime, porque depois que você faz, né, você vai ter que provar que você não fez um crime, né? Então, você veja bem a ganância das pessoas, né? E isso acontece cotidianamente, é muito triste, viu, Edinho? É muito triste. Vai passar, mas não é por isso que nós estamos em pandemia, né? Por isso que as pessoas preferem aí colocar à disposição da morte
as pessoas, né? Não estão preocupados, né? Muita gente está nas festas, está nos parques, né? Ontem eu tive que sair mascarado, né? Com certeza, as pessoas indo para o parque com o cachorro, máscara no queixo, dando risada, né? Jovens engarrafamento no centro. Nós não temos bandeira laranja, coisa nenhuma, né? Não temos bandeira nenhuma aqui em Caxias também, e nós teremos a segunda, a terceira onda, né? Mas, porém, enquanto cada um não se conscientizar disso, né, é a questão. A espiritualidade, nesse momento, nunca foi tão importante, seja ela qual for, porque ela vai te dar um princípio ético de uma realidade onde você tem uma consciência e a cada um vai ser dado segundo as suas obras. Mas o cristianismo faliu. Porque você veja bem, não que Cristo tenha falido, o cristianismo distorcido faliu, quando Jesus disse a cada um será dado segundo suas obras há mais de 2000 anos, as pessoas não estão nem aí, estão roubando das pessoas mais pobres ainda. Então, né, enquanto não é uma questão profética, é uma questão factual, né, é uma realidade. As pessoas não estão preocupadas com os outros, né? Então esse egoísmo materialista, destrutivo, e aí não vem aí os esquerdistas dizer que são bonzinhos, que querem dividir o bolo, porque são ateus, né? O comunismo e o socialismo são ateus, você não pode ser comunista e ir na missa, né? Então também, e nunca foi dividida riqueza nenhuma, patavina nenhuma, mentira. A China tem trabalho escravo, a Rússia são ditadores, né? Cuba é um atraso terrível e Fidel Castro era um bandido, assim como Che Guevara. Então, né, você veja bem que, e ao mesmo tempo, né, temos aí os ditadores de direita, né, aloprados e loucos e populistas. Então, o materialismo faliu. Enquanto não se colocar aí numa relação direta de consciência, quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, nós viveremos esse caos humano aí, onde lobo come lobo, né? O ser humano não se diferencia muito das hienas, Edinho. Lamentavelmente, é claro. Miguel, 11h59, a gente não pode deixar de tocar nesse assunto, né? Acho que é bastante interessante para você fazer uma análise final, né, de tudo isso. Brasil, né, segundo os números, chegando a quase 53 mil mortos de Covid-19 e nós estamos chegando quase a 1.200.000 casos confirmados de Covid-19. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é a bola da vez para o Covid-19, não somente na América Latina, mas também uma grande potencialidade do mundo, porque agora começou o vírus, né, a aglutinar em força e expansão no território. Estão falando que até mesmo há projeções que pode ser o Brasil terminar como um dos países onde o vírus mais proliferou. O que a gente pode analisar sobre isso? É o reflexo do nosso caos, é o reflexo da nossa educação falida, é o reflexo da nossa política distorcida. Nós temos aí 1 milhão de partidos, né? E aí nenhum deles, né, representa uma real intenção de transformação social. Nós não temos debate sobre nada, né? Nós não temos interesse nenhum em participar da sociedade, e nós temos ricos roubando de pobres, né? Ou seja, e pobres desesperados aí. Então, quer dizer, na verdade vivemos aí a queda do Império Romano, a invasão dos bárbaros, né? Considere-se que o coronavírus são os bárbaros invadindo as fronteiras, né, de um estado falido, aonde se você não é de esquerda, você é de direita, se você não é de direita, você é de esquerda, e não há nenhuma capacidade de entender a relatividade das questões políticas, das questões sociais, e não há preocupação. Na verdade, tudo é um papo furado, realmente, né? Porque você precisa colocar em prática as ações, e aí nós tivemos que engolir desde os tempos do Brizola o sapo barbudo, o Collor, tivemos que engolir, agora estamos engolindo o Bolsonaro até que ele caia ou não, mas creio que não se reelege, se locupletando aí do poder, ou seja, né, um salve-se quem puder. Ainda vamos viver aí uns 50 anos disso no Brasil, até que tenhamos uma reforma cultural, até que aprofunde. Porque você veja bem que os Estados Unidos, que é a maior democracia do mundo, elegeu Donald Trump, que também é um aloprado, é um maluco, né, que provavelmente vai perder a reeleição, fez aí um comício que foi um fracasso. E, aliás, houve um protesto aí muito bem feito de K-popers mais maduros, que são seguidores aí de uma música e tal, né, de um estilo musical, usando a rede social TikTok,
que se inscreveram para o comício gratuitamente do Donald Trump e não foram, né? Esvaziaram, né? Como protesto, né? Porque a morte está aí. Você veja bem que no Brasil, né, as pessoas matam e vão para o enterro da vítima chorar. Você veja bem, né, que as favelas do Rio de Janeiro estão dominadas por traficantes que oferecem mais proteção do que o Estado brasileiro, que é hipócrita. Então nós vamos ter que nos reinventar, passando aí por este mar vermelho de corrupção e esperando que ele não se feche em nós, né? Agora, se você não acreditar em algo acima de si, né, você se desespera. Se você for um materialista nesse momento no Brasil, você vai pregar uma revolução. Né? O coronavírus é simplesmente, né, a nossa delação premiada coletiva, que nós somos uma sociedade falida, né, e que precisamos sair dessa falência através da educação. Recomeçar todos os dias, Edinho, reconhecer os nossos erros, né? E sigo terminando com o princípio cristão que sou, né? Vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça. Enquanto isso não acontecer, né, nós estamos à mercê aí de milhares de mortos que vão chegar ao Brasil, sim, e os negacionistas continuarem achando, né, que é golpe da oposição, que basta você trocar da Globo e que a pandemia acaba, né, que a culpa é da mídia e assim por diante, né? Isso para mim é uma profunda ignorância e vai continuar sendo, enquanto não aprofundarmos os debates, Edinho. É isso que eu acho do nosso país, infelizmente, mas sou brasileiro e estarei aqui até o fim. Muita gente quer esquecer, por exemplo, para concluir, Edinho, né, que Bolsonaro, você fala do Bolsonaro, as pessoas aí te peçam como de esquerda. Aí você fala do Lula, esqueça o Lula. Não tem como esquecer o Lula. Lula é perigoso. O partido teria que ter terminado, inclusive, porque o Lula é muito mais inteligente, está bem quietinho, e é perigoso, o robô do Brasil, sim. E a oposição precisa existir em todos os sentidos. Estaremos aqui para lembrar isso e para lembrar as falcatruas do presidente Aloprado e dos seus filhos que estão no poder atualmente, Edinho. É isso que nós temos que ter. Fugir da omissão ou morrer, né, nessa sociedade podre, onde ricos roubam de pobres R$600. Né? É um absurdo, Edinho. É complicado. Miguel Brambila, 12:04, grande abraço para você, meu irmão, e até amanhã. Até amanhã, vou fazer arroz. Um bom almoço para todos. Venha o Bitcoin meio-dia. Tchau, Edinho. Tchau, meu querido. E assim nós vamos encerrando mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcoin. Daqui um pouco mais, 12:15, Melissa Bueno chega com o Bitcoin meio-dia para você. Grande abraço, tchau. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.